Sejam bem-vindos ao canal Umbanda, falando de coração para corações. Sou a mãe Renata, da tenda de Umbanda Luz e Caridade da cidade de Salto. No vídeo de hoje, ou no áudio de hoje, ou no podcast de hoje, vamos estar falando sobre Carnaval, Quaresma e a Umbanda. Mas antes, eu peço para que quem não é inscrito no canal, para que se inscreva, curta, compartilhe, acompanhe a gente pelas redes sociais. Hashtag Projeto Tijolinho, www.turquesalto.com.br. Lembrando que os nossos vídeos novos saem na quinta, sexta, sábado e na segunda-feira a mensagem da cigana. Carnaval, Quaresma e a Umbanda. Vamos falar um pouquinho, embora tenha um vídeo da mãe aí falando sobre o assunto, mas é bom lembrar, né? Afinal de contas, em muitas casas, né, é muito comum. Na minha, por exemplo, na TUC, na nossa casa, a gente fez um trabalho totalmente voltado à linha da esquerda, à linha dos Exus. Para quê? É uma firmeza, é uma proteção, como se fosse um fechamento de corpo, levando em consideração esse período. No período do carnaval, muitas pessoas acabam expondo tendências de cunho negativo e os desejos mais ocultos, desrespeitando-se moralmente para satisfazer prazeres carnais sem limites. Muitas pessoas aproveitam-se dessa época para libertar seus mais profundos eu. Vocês entenderam? O mais profundo eu. Muitas vezes as pessoas têm um outro lado dentro delas. Aí durante todo o ano é aquela máscara. E aí quando chega no carnaval, aquele tempo que tudo pode, aí a máscara que cai. Porque aquilo que eu vou fazer no carnaval que eu não faço durante o ano, faz parte da minha personalidade. Não é porque é carnaval que eu vou colocar culpa aí. Existe a questão espiritual, nós vamos falar um pouquinho dela já já. Porém, a gente não pode colocar culpa só nos espíritos zombeteiros, né? Nos quiumbas, nos espíritos obsessores. A gente não pode. Porque vocês prestarem atenção, libertar o seu mais profundo eu. E através do quê? O que é esse libertar? Né? Ou o que é entrar nessa vibração? É através do alcoolismo, do consumo de droga, libertinagem. O campo vibratório dessas pessoas se torna-se propício à atuação do que a mãe acabou de falar, dos quiumbas, desses espíritos obsessores e zombeteiros. Por esse motivo, nos dias que antecedem o carnaval, nós, umbandistas, nós fazemos essa firmeza para Exu, a fim de fortalecer contra a ação desses obsessores. Até mesmo porque a gente, como médium, eu falo que nós somos um farolete. E se a gente baixar nossa vibração, automaticamente um espírito obsessor se aproxima por semelhança. Então, se eu estou numa vibração negativa, se eu tenho esse profundo eu, como eu já falei, automaticamente esses espíritos vão nos encontrar, né, para interferir. Isso pode acontecer o ano todo, gente, não é só no carnaval. O que eu estou falando é do carnaval hoje por conta, né, da época. Afinal de contas, hoje começa o carnaval, né? E nós, né, como bandistas, não que sejamos proibidos, né? Esse ano nem carnaval vai ter. Mas vocês acham que não vai ter? Com certeza. Né? Com certeza tem por aí algum lugarzinho, né? As pessoas se encontram, uns fazem brincadeira em casa. Aí eu acho saudável até, tudo dentro de um limite. Quando você age, principalmente como médio, né? Quando você age com equilíbrio, não tem o porquê esses espíritos chegarem perto da gente. Não tem como essas energias nos invadirem, porque eles invadem. Energia boa pede licença, energia ruim invade.
né? Então não que seja proibido, mas a gente fecha o corpo justamente para quê? Em proteção, para que não haja essas influências, tá bom? Até porque cada um se faz responsável pelos seus atos. Então a gente não pode permitir que esse eu oculto possa tomar a frente justamente no carnaval, né? Algumas casas, né, algumas tendas, alguns terreiros, eles acabam impondo algumas regras como resguardo mais severo durante a quaresma, que não é o caso da TUC. Então nós fizemos esse fechamento, os filhos estão livres para fazer o que quiserem dentro de um limite, eu deixo isso muito claro, e levando em consideração que de domingo para segunda a gente mantém o nosso preceito. Isso é muito importante. Então essa responsabilidade, isso que é importante, a gente se cuidar sempre. Mas hoje eu estou falando diretamente do carnaval, porque é sim, energeticamente, uma época mais pesada e mais propensa. Muitos médios ingenuamente julgam que a participação nas festas carnavalescas não tem e não acarreta nenhum mal à integridade psíquico-espiritual. E de fato não haveria prejuízo se todos brincassem num clima sadio, de legítima confraternização. Infelizmente a realidade é bem diferente. A Umbanda e outras doutrinas esclarecem que a humanidade está a todo tempo em companhia de legiões, de seres invisíveis, recebendo boas e más influências, a depender da faixa de sintonia em que a gente se encontra. Esse é o principal. Essa massa de espíritos inferiores, ela aumenta consideravelmente nos dias de realização que a gente chama de festas pagãs, né? A Igreja Católica colocou esse nome, né? Como é o Carnaval. Nessas ocasiões, como grande parte das pessoas se dá aos exageros de toda sorte, as influências nevastas se intensificam e muitos dos encarnados se deixam dominar por espíritos maléficos, que são os quiumbas, os obsessores, ocasionando os tristes casos aí de violência criminosa, homicídio, suicídio, além dos desvarios sexuais que levam, gente, a uma paternidade e uma maternidade irresponsável. E a exposição, assim, de muita doença, né? Porque ninguém é de ninguém. De novo, não estou aqui julgando, eu estou aqui informando, tá? Cada um faz de si o que quiser. O carnaval, conforme os conceitos que foram passados, né, pela espiritualidade, é uma festa que ainda guarda vestígios de barbarie e do primitivismo que ainda reina entre os encarnados. Marcado pelas paixões do prazer violento, a folia já foi um dia a comemoração dos povos guerreiros festejando vitórias. Foi reverência coletiva aos deuses, Dionísio na Grécia clássica. Quando a festa se chamava Bacanalha, na velha Roma dos Cesares, fortemente marcada pelo aspecto pagão, foi chamada de Saturnalia, onde nessas ocasiões se sacrificava, gente, uma vítima humana. Se a gente for pegar a história do carnaval, não o carnaval em si, eu acho que infelizmente são as pessoas, né, que tinham esse eu, o que eles fizeram nessa época, né, colocando aí a culpa no carnaval. Na Idade Média, as festividades criam o conceito de que hoje ela apresenta, né, que é o que de uma vez por ano é lícito enlouquecer em homenagem aos deuses do vinho, das orgias, dos desvarios e dos excessos. Então, olha o que, né? Olha que forte é isso, né? Assim, em 3 ou mais dias de verdadeira loucura, as pessoas desavisadas se entregavam a descompromissos. Então, o carnaval, em latim, significa festa da carne, alguma coisa assim, eu não me recordo agora. Tem no outro vídeo, tá? Que a mãe falou sobre isso. Exagerando nas atitudes, ao compasso de sons febris e vapores alucinantes, está no materialismo que vê o corpo e a matéria com início e fim de si mesmo,
a causa de tal desregramento. Então, o que a pessoa está fazendo ali, né? A pessoa está indo contra a sua própria natureza, está desrespeitando o seu corpo, está desrespeitando a nossa igreja, o nosso templo, a nossa tenda principal, que é dentro de cada um de nós, aonde reina o nosso espírito. Mas do mesmo modo que se pode ser facilmente dominado pelos maus espíritos quando sintonizados na mesma frequência de pensamento. Esse é o principal. Então eu só vou atrair, eu posso brincar, eu posso aproveitar o carnaval, posso beber minha cervejinha, mas se eu tiver uma vibração baixa, com certeza eu vou tomar mais que uma cervejinha. Eu tomei uma, mas o que vai chegar perto de mim vai tomar muito mais. Também se obtém pelo mesmo processo o concurso dos bons, aqueles que agem à forma dos indivíduos em nome da lei divina. Para isso, basta estar predispostos às suas orientações, atento ao aviso de orai e vigiai, falo isso sempre, né? Que afinal de contas foi deixado por Cristo há mais de 2000 anos, né? E através das preces, através da prática da caridade desinteressada, então, dessa forma, a gente consegue se resguardar. Então, orar e vigiar a sua vibração, a sua frequência, para que você não seja uma das vítimas desses espíritos, né? Por maior que seja a fé da gente, né, diante do carnaval, os riscos de contrariedades e aborrecimentos são muito grandes. E para isso é preciso redobrar a nossa vigilância. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, certo? Eu acrescento ainda assim que a Umbanda é uma data cristã que nada tem a ver com a Umbanda. Entretanto, alguns terreiros, né, como o nosso, por exemplo, a gente cultua de uma forma, a Umbanda que a gente pratica dentro da TUC é uma Umbanda, tanto é que muitas coisas eu trabalho dentro do rituais católico, né? Então, a gente não tá errado e não tá certo. Quem pratica, quem não pratica. Cada casa tem a sua doutrina. Então, da nossa casa, é justamente respeitar esse período. E se vai brincar, se vai fazer festa, tudo sem excesso. E tem alguns terreiros que aproveitam, assim, que são mais rígidos, digamos assim, em preceitos, eles fecham a casa na quaresma inteira. Tá errado? Não tá errado, não tô aqui para julgar. A nossa é só na semana do carnaval. Depois os trabalhos vão continuar da mesma forma. A quaresma se inicia na quarta-feira de cinza e vai até o sábado de aleluia, antecedendo a Páscoa. Muitos centros de Umbanda fecham ou têm atendimento limitado no período do carnaval, da quaresma, mesmo não sendo datas ligadas à nossa religião. Alguns só trabalham com preto velho, não chamam Exu nem Orixá. Por que isso acontece? A dúvida sobre o funcionamento das casas de santo, que são os terreiros, durante o carnaval e a quaresma, vem da época que os orixás eram proibidos de serem cultuados e deveriam ser sincretizados com os santos católicos. Como o período da quaresma corresponde a uma época de reclusão e reflexão dentro da Igreja Católica, no passado, muitos terreiros de Umbanda e Candomblé ficavam em uma posição delicada junto à comunidade católica e fechavam as portas para não ter problemas com as autoridades locais. Afinal de contas, se hoje a gente acha que a gente é recriminado, vocês imaginam lá atrás, né? E com as pessoas em geral. Então, quando poderiam ser acusados e desrespeitosos com a religião católica, eles preferiam agir de acordo com o catolicismo, de acordo com a igreja, para não sofrer repreensão, tá? As pessoas consideravam que as casas de santo não deveriam bater tambor ou praticar qualquer ritual na quaresma. A exemplo da Igreja Católica, que deixa suas imagens cobertas por mantos de cor roxa, em sinal de respeito, onde os cristãos se recolhem em oração e penitência para preparar o espírito para a acolhida do Cristo vivo. Mas devemos lembrar que esses são rituais católicos e não pertencem à religião umbandista.
A quaresma para nós vai marcar apenas o final de um ano litúrgico na Umbanda, com a chegada da Semana Santa e da Páscoa. E na Semana Santa, aí sim, eu costumo fazer um resguardo maior com os filhos. E na Sexta-feira Santa é o dia que a gente faz o nosso primeiro amacio do ano. E nada além disso. Ao meu ver, os terreiros, né, as casas de santos, centros, não precisam parar suas atividades durante a quaresma e podem funcionar normalmente, pois não está ligada aos dogmas da Igreja Católica, que determinam que não possam fazer atendimento espiritual nessa ocasião. E é justamente nesse período que os filhos da casa estão mais expostos a toda essa energia. Dessa forma, muitas pessoas de má fé se utilizam desse período para fazer feitiços, magias e baixar a vibração. Por isso que eu faço questão de cuidar dos filhos, de fechar o corpo antes da gente entrar nesse período. O terreiro de Umbanda, gente, ele é como se fosse um pronto-socorro espiritual. Os irmãos necessitados de ajuda, que buscam ajuda, não escolhem período determinado para solicitar auxílio, não é? E seria muito contraditório achar uma porta fechada justo no momento de maior precisão. Se há tantos espíritos perturbados, soltos durante a quaresma, é justamente nela que precisamos trabalhar, para auxiliar esses espíritos e auxiliar quem nos procura. Não concordam? Mas cada casa é uma casa e cada doutrina deve ser respeitada, como eu já disse. Certos terreiros de Umbanda têm preferência por trabalhar apenas com Exu e Pombagira na quaresma. Outras casas de santo preferem trabalhar na linha dos pretos velhos, caboclos, dependendo da linha de trabalho espiritual seguida em cada casa, cada terreiro. Isso quem vai definir é a própria doutrina de cada casa, né? A forma como eles começaram, aquilo que foi feito no primeiro ano de terreiro é aquilo que se deve levar sempre, sem mudanças, mudanças se for para melhor, né? Mas sem inventar muitas coisas. Trabalhar ou não na quaresma acaba sendo um tema polêmico, sim, entre os zeladores de casa. O ideal é aproveitar esse período para uma reflexão pessoal, evitar abusar de drogas, bebidas e sexo ou qualquer coisas ilícitas, seguir as regras e preceitos da nossa casa. Aproveite o feriado, aproveite o carnaval, mas aproveite com moderação. Vou ficando por aqui. Mas antes disso, eu peço para quem não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, acompanhe a gente aqui pelas redes sociais, hashtag Projeto Tijolinho, www.tuquesalto.com.br. Eu vou estar sempre aqui falando do quê? De Umbanda, mas falando de coração para corações. Até o próximo vídeo.